No ar. Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Espero que vocês estejam bem. Mais um dia de Casa e Submissa de Mulheres Negras na Flica 2022. Estamos aqui nesse sábado, né, Dia das Águas. Quem sabe faz ao vivo, às vezes acontece. I'm sorry. Vamos lá. Mais um dia de atividade da Casa em Submissa. Agradecer à Fundação Cultural do Estado da Bahia pela parceria de organização e de realização da Casa em Submissa de Mulheres Negras em 2022. Agradecer também a parceria da Warner Music Brasil, que está também como parceira da ação Islã em Submisso, que mais tarde vai incendiar aqui a casa, não é isso? Faia na casa. E a gente dá início às atividades do dia com uma mesa composta por mulheres negras autoras, para elas trazerem um pouco das suas experiências literárias no contexto do isolamento social, né, do começo ali da pandemia. Também não me sinto à vontade para dizer que essa pandemia acabou, né? Mas naquele momento crítico em que todas as atividades culturais, inclusive nós somos as primeiras, né, a termos nossas atividades suspensas em virtude da necessidade do isolamento. E essas mulheres produziram, a partir da premiação do programa Aldir Blanc Bahia, né, da lei Aldir Blanc, o Prêmio das Artes Jorge Portugal. E o nome da mesa é Produções Literárias de Mulheres Negras, que foram, né, premiadas com ações que são distintas, desde a publicação de livros, desde a realização de eventos literários. E eu vou convidar, inicialmente, né, a mediadora da mesa, a Ayala Tude, parceira do Diálogos e Submissos. Pode entrar, minha querida, se aconchegar, né? Pode sentar onde a senhora quiser. Palmas para ela, gente, né? Por favor, tradutora negra, estará aqui mais tarde com a performance Confissões de uma Mulher que Queimou a Cidade Inteira. Estou ansiosa, viu? Eu estou ansiosa. E para compor a mesa, né, junto com a Ayala, eu vou convidar as mulheres, né, essa parceria, só antes de chamar as mulheres, para não esquecer, meu Deus, tem um publi. Mas essa parceria, né, contou com a curadoria do Diálogos e Submissos, junto com a coordenação de literatura, na pessoa de Yolanda Viana, que está aqui presente. Muito obrigada. Palmas para a Yolanda, gente, porque a gente está trabalhando muito para essa coisa acontecer. Muito obrigada. Karina estava aqui com a gente ontem. E vamos lá, sem muita conversa, vou chamar as convidadas. E depois eu passo os trabalhos da mesa, a condução dos trabalhos da mesa para a Ayala Tude, né? Então, eu vou convidar Mônica Santana. Por favor, né, gente? Saúdem essa mulher maravilhosa. Tudo. Má Reputação, por favor, minha querida. Eu amo o nome dela. Má Reputação, ó. Olha a cara dela, de Má Reputação. Amo. E Evelyn Sacramento, por favor, também chegue aqui. Vocês acham que vai ficar apertadinho? Querem colocar mais uma cadeira? Um banquinho? Ou ela pode sentar na cadeira, já que é a mediadora, deixa as autoras. Tá de boa? Então, ótimo. Então, muito obrigada a todo mundo presente. Segue a gente nas redes sociais para maiores informações da nossa programação. E com vocês, a Ayala Tude na condução dos trabalhos, minha irmã. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, obrigada pela abertura. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e, eventualmente, assistindo, né, a nossa live. Agradeço pela escuta. E é isso. Eu agradeço também pelas mulheres que estão aqui ao meu lado, as mulheres que estão aqui ao meu lado, né? E é uma honra estabelecer essa conversa com vocês. Eu vou iniciar fazendo um exercício que eu acho que a gente precisa começar a criar o hábito de fazer nos eventos, né, para tornar
mais habitual o exercício da acessibilidade para aquelas pessoas que têm baixa visão, que são cegas, que são deficientes visuais, né? Que é a autodescrição, né? Então, eu vou iniciar e vou pedir para que as colegas me acompanhem nesse exercício também, né? Então, vamos lá. Meu nome é Ayala Tude. Eu sou tradutora, professora de inglês numa perspectiva afrodiaspórica e coordenadora de comunicações internacionais aqui nos Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, né? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos dreadlocks, atualmente eles estão amarrados para cima, numa faixa. Estou usando uma camisa preta escrita Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras. Eu acho que no vídeo não dá para ver minha calça, mas eu estou de calça branca e estou aqui na frente de uma parede branca e acima da minha cabeça tem uma faixa vermelha escrito Casa Insubmissa de Mulheres Negras. Então, essa a ambientação visual, e ao meu lado estão as mulheres que vão falar. Quando eu passar a palavra para elas, elas vão também fazer o exercício da autodescrição. Então, é isso. Inicialmente, vamos começar assim, vou passar o microfone para a Mônica, e ela também vai fazer esse exercício. Obrigada, Ayala. Ayala is my teacher. Our teacher. Boa tarde a todas, todos que estão aqui na casa, que estão expandidamente nas suas casas, acompanhando essa conversa. Eu me chamo Mônica Santana. Eu tenho, às vezes, me declarado como artista do corpo e da palavra, porque eu sou artista da cena, sou atriz, sou performer, e sou artista da palavra, da escrita, na dramaturgia, na escrita de crônicas, sou jornalista, então transito entre linguagens, né, entre a comunicação, o teatro e a literatura. E sou pesquisadora também no campo de artes cênicas e uma pesquisadora interessada na performance negra, na construção de escritas de si na cena de mulheres negras. Eu sou uma mulher negra baixa. Estou do lado de Ayala, pensei que a Ayala ia dizer que era uma mulher alta. Eu sou uma mulher negra baixa. Tenho cabelos curtos, descoloridos, uso óculos, estou vestida de rosa e amarelo, porque hoje é sábado. E que mais que eu posso me autodescrever? Acho que é isso, né? Acho que de óculos, isso, brincos grandes, brancos. E vou passar a palavra para minha colega. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e daqui a pouco compartilhar um pouco de como foi esse processo de escrita. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas, todes, quem estiver em casa também acompanhando a gente. Eu sou Má Reputação, mas vocês podem me chamar só de Má mesmo, que eu acho que é mais fácil. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos curtos, estou com argola, estou com contas no pescoço, uma corrente. E atrás de mim tem uma parede branca. Essa sou eu. Também sou uma artista assim, né, da palavra e da performance. Eu sou do slam, né, que é uma cultura de poesia falada e performada. Sou idealizadora do Slam Pandemia Poética. Então, vocês já podem aí seguir nas redes sociais, Má_Reputação e Slam Pandemia Poética. Aí, quando forem fazer os stories, já marca a gente. E é isso, estou muito grata. Sou puérpera, estou aí com o meu Hakim, está aí na frente, 3 meses. Sou mãe também de João e Sofia. E é isso, depois a gente fala mais. Obrigada, Deise, obrigada a todo mundo que está aqui. E vamos lá. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Evelyn Sacramento, eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra, gorda, meu cabelo é cabelo cacheado, crespo. Ele está solto, partido ao meio, assim, meio solto, meio esvoaçante, gosto desse estilo. Estou com uma blusa branca e uma camisa por cima branca, assim, fazendo um visual bem
bem cult, bem não sei o quê. Bem chique, bem assim, elegante. Estou com uma calça jeans, a sandália amarela. Eu sou pesquisadora em cinema. E no cinema atuo, né, como curadora, pesquisadora e roteirista. E recentemente me descobri escritora de literatura infantil. E também trabalho com poesias, né, e contos, principalmente. Sou cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras, né, que esse que me deu acesso à base para me entender como escritora. E eu estou aqui para contribuir com vocês, dialogar, falar um pouco sobre minha trajetória, o que me trouxe até Menina Nicinha, que é meu livro. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que convidou e tal. Passo para você. Então é isso, eu agradeço pelo exercício de autodescrição e pela apresentação também, né? E eu vou começar falando um pouco do Prêmio de Arte Jorge Portugal, que é o prêmio da FUNSEB, que contemplou, né? Vou pescar um pouquinho, as 7 áreas artísticas que são geridas pela FUNSEB, né? Literatura, música, teatro, audiovisual, artes visuais, dança e circo, né? E essas maravilhosas que estão aqui foram contempladas, né, pelo prêmio e propuseram atividades, né? E para a gente iniciar essa conversa, e primeiro eu vou deixar elas falarem e depois no final, se vocês quiserem fazer perguntas, estejam bem-vindas e bem-vindos. Então vou iniciar primeiro, pedindo para vocês falarem um pouco, né, sobre a proposta de vocês, né, o que vocês propuseram, o que vocês executaram, né, e também falar como foi o processo de criação da atividade, como foi colocar em prática essa atividade e, de repente, quais trabalhos, né, vocês conseguiram gerar a partir desse recurso. Então, é isso. Vou começar aqui com Mônica, por favor. Obrigada, Ayala. Então, daqui a pouco eu vou circular para que vocês possam ver, porque a minha produção foi um e-book. Então, vocês não vão tê-lo físico, mas eu vou circular e dou o caminho das pedras para que vocês possam baixar, porque está disponível gratuitamente. Eu produzi um livro coletivo, chamado Coletivo, porque ele envolveu mais 2 outras pessoas na perspectiva de criação da obra, além das outras pessoas que estiveram envolvidas com as outras etapas, né, do processo de realização de um livro. Se chama Substantivo Luto. Esse livro ele nasceu do seguinte: no ano de 2020, eu perdi minha mãe, eu e minha irmã, né? Esse livro, minha irmã é autora, junto comigo, das Imagens. É um livro que reúne crônicas, uma série de crônicas, que eu escrevi e que minha irmã produziu fotos. E integra também na escrita desse livro mais uma amiga que também perdeu a mãe no mesmo período, Ana Fernanda Souza. Minha irmã se chama Priscila Fulô. Vou passar as imagens, vocês vão poder ver e ver os nomes de perto. Eu e minha irmã, nós perdemos a nossa mãe em 2020 por câncer. Não foi pela Covid, né, em 2020 já estávamos isoladas, a gente viveu ali um processo de estar acompanhando o tratamento de nossa mãe, já numa perspectiva de pandemia, com todos aqueles desafios, um período longo que eu fiquei longe de minha mãe, evitando contato com ela, porque ela já estava com câncer, e, enfim, tudo aquilo que a gente viveu, né, dos isolamentos e tal, mas chegou um momento que, com o agravamento da doença, eu tive que estar com ela. Então, foram 3 períodos, 3 meses habitando junto com minha mãe no hospital, eu, minha mãe e minha irmã, a gente se revezando nesses cuidados de nossa mãe. E aí, enfim, veio o falecimento de minha mãe. Essa amiga, Ana Fernanda Souza, também jornalista, ela tinha perdido a mãe meses antes, do mesmo modo como a minha, também pelo câncer. E foi muito doido, porque as 2, tanto a minha mãe quanto a dela, as 2 mães descobriram o câncer no mesmo período. Só que o câncer da mãe de Ana Fernanda foi mais agressivo. Então,
a partida de Dona Maria das Graças foi mais rápida. E aí, Ana Fernanda usou ali, o Facebook ainda era uma coisa que a gente usava mais naquele período. Então, ela usava muito, escrevia uns textos incríveis, falando sobre o luto, falando sobre não saber quantos pães comprar, falando sobre não saber como preparar o café, porque ela preparava o café numa quantidade que era para ela e a mãe tomarem juntas. Ela relatou sobre o filho perguntar para ela, mãe, no céu tem farofa? Porque vó vai sentir falta de comer farofa, a vó gostava de comer farofa. E ela escrevia sobre essas coisas e eu falei para ela, Nanda, você tem que fazer algo disso, assim, esse livro, você precisa transformar isso em livro. Ela, aquela coisa que é muito comum entre nós mulheres negras, que é uma autoestima com relação à escrita que é muito baixa, mesmo entre... sou jornalista e estava falando com a outra jornalista, mas ainda assim a gente escreve a vida inteira, mas quando se pensa escritora é um negócio que fica assim, eu posso publicar um livro. Então, Ana Fernanda, amiga, não, eu estou escrevendo aqui, é bobagem isso que eu estou escrevendo, estou se desabafando. E meses depois veio o meu processo, né, a perda de minha mãe e junto... Estou falando tudo isso porque isso tudo é escrita. A escrita vem desse caldo. Junto com o processo de minha mãe vivia numa mesma casa, no centro histórico, uma casa com algumas semelhanças como ela. Minha mãe foi parida nessa casa, no centro histórico. Em 1955, minha mãe nasceu. E a casa, meses depois da morte de minha mãe, os proprietários da casa pediram a casa. Então, a gente viveu ainda essa outra camada do luto, que é desfazer-se daquela casa que tinha uma quantidade de informações de, sei lá, mais de 60 anos. Minha família habitava aquela casa. Então, veio essa outra camada de desfazer os móveis, desfazer das coisas. E, meio que sem pretensões, minha irmã começou a fotografar algumas coisas. E aí veio o edital. Quando o edital veio o entendimento sobre a gente pode transformar essa experiência de luto que a gente está vivenciando, mas ela não é só nossa, porque naquele momento estavam morrendo a cada dia milhares de pessoas, né? É engraçado quando hoje eu estava relendo a apresentação do livro, quando eu escrevi a apresentação do livro, a gente estava numa marca de 280 mil mortos. Escrevi isso em janeiro de 2021. Quando a gente lançou o livro, de janeiro para abril, a gente já estava com 370 mil mortos. Esse livro foi lançado em abril de 2021. A gente está beirando os 700 mil mortos. E esse é um país que não fala do luto. Eu acho isso muito... É um tema que a gente fica escondendo. A gente finge que não tem, finge que não sente, finge que não acontece. E aí, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o luto, eu quero falar sobre isso que a gente não fala, eu quero falar sobre esse cotidiano de não saber como preparar o café. No meu caso, de às vezes estar vivendo uma coisa e pensar, isso já tem 2 anos que eu perdi minha mãe, então ainda tem horas que eu, vou falar tal coisa para amanhã. Não tem, não está aqui, não tem mais essa opção. Eu vim entendendo, inclusive, durante a escrita, que o modo de falar e o modo da presença se dá numa outra instância. E entendendo também que se instaura uma outra Mônica. A gente conversava sobre isso, nós três. A gente, ao perder uma pessoa, a gente também, especialmente no caso de perder a mãe, você perde um pouco de si mesma também, porque você passa a ser uma outra pessoa. Você descobre uma outra pessoa, que é você sem aquela mãe, sem aquela referência. Então, essa escrita foi uma escrita difícil. Era muito difícil escrever sem chorar. Era muito difícil escrever. Às vezes, Ana Fernanda me ligava, eu não vou conseguir, vou abandonar esse projeto, não vai dar. E eu dizia, mulher, calma, respira, vai dar, você já está produzindo. Minha irmã também com muita dificuldade, porque ela estava fotografando, desmontando a casa. Então, as imagens
São imagens de uma casa sendo desmontada, né? E ela vivendo essa outra camada de luto. Mas também nas crônicas a gente vai falando dessa vivência cotidiana do luto e das outras camadas de luto que a gente estava vivendo também naquela pandemia. Então, vivendo o luto de ver, eu lembro nitidamente, um dos dias que eu escrevi sobre isso, uma crônica aqui que é sobre isso, era ver o Senhor do Bonfim, a imagem do Senhor do Bonfim, passando pelas ruas de Salvador e chorar copiosamente ao ver aquilo. Para a gente que é baiano, não ter uma lavagem do Bonfim, eu, moradora do Rio Vermelho, há 15 anos, não ter a festa de Iemanjá, a gente não ter... Tudo isso são camadas de luto. E que eu realmente acho que a gente ainda está num período de negação dessa vivência dolorosa que nós tivemos nesses 2 anos e ainda na continuidade, né? A gente está num período diferente, mas eu acho que a gente ainda nega. Passei do meu tempo, não foi? Ah, tá. Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um pouquinho para vocês verem. A gente optou por fazer, inclusive, nesse formato e-book, também porque naquele momento a gente queria fazer com que o livro chegasse para as pessoas de um modo fácil. E aí aquela coisa que você perguntou, Ayala, a gente pensou em criar o livro e disponibilizar, criar um site onde fosse possível baixar o livro facilmente, também acessar as fotos. A gente decidiu fazer essa disponibilização totalmente gratuita, justamente para que o livro pudesse ser acessado. Aqui tá... tá. Azul, porque azul é essa cor dessa faixa de tristeza, assim, mas sem o peso que, às vezes, a cor preta tem, né? O azul, ele traz na gente uma vibração de uma sobriedade, de uma melancolia, sim, de uma tristeza, mas a gente optou por esse azul, que também é um azul que tem um componente de força, né? Esse azul é lindo. De energia, também de movimento, né? E aí as pessoas com outros entendimentos devem estar entendendo do que eu estou falando, desse azul. Esse livro, a gente contou com um prefácio luxuoso de um grande amigo e poeta, que é Alex Simões. A gente propôs... Minha mãe era artista visual. E o livro ele é todo permeado por essa mancha de tinta aqui, né? Ela pintava muitos orixás, pintava muito centro histórico de Salvador. E aí é isso. Então, são as crônicas, são textos curtos sobre o cotidiano e aí as fotografias sobre esse cotidiano. Né? E aqui eu com o gato, eu acho que eu vou falar um pouquinho desse texto, porque tanto agora eu tenho 5 minutos, sabia? Que eu tava, mas eu vou circular vou circular aqui entre as colegas e depois para que vocês possam ver, manusear. E sim, aí eu vou aproveitar e dar os caminhos das pedras para vocês poderem pegar o livro. Então, está disponibilizado num site que se chama substantivoluto.com.br. Está lá para download PDF. Tem na Amazon, mas não gasta dinheiro, tá? Que a Amazon fica com R$14, sobra R$1 para a gente, então não façam questão. Pega no site e compartilha entre as pessoas. A gente tem um Instagram que se chama @substantivoluto e tem o meu Instagram, que é o Mônica Santana. Escolhi, inclusive, o nome foi uma proposta minha, ser Substantivo Luto, porque entre nós, mulheres negras, a gente tem afirmado politicamente luto enquanto verbo, né? Luta, luto, até pelos procedimentos necropolíticos, a gente vive muitas vezes em uma frequência de luto que nos leva a lutas, a requisições de espaço de luto, né? Requisitar direito de saber onde está o corpo, direito de enterrar seu familiar. Então, para nós, muitas vezes, muito frequentemente, para a população negra, o luto é verbo. Porém, eu também, enquanto mulher negra, eu quis, entendendo, inclusive, os procedimentos necropolíticos desse país, nesse contexto de pandemia, requisitar o direito ao luto enquanto um substantivo,
nós temos direito a viver o luto. A gente tem direito ao recolhimento. Pode passar. A gente precisa reivindicar esse direito ao cuidado, ao parar, à fragilidade, a contar com o ombro, a contar com a mão, a pausa, a lidar com essa dor, assumir essa dor, que também pode ser uma potência se ela é cuidada, se ela não é negligenciada. E eu ia falar uma coisa dos bichos, agora eu acho que eu estou extrapolando meu tempo. Que eu acho que é uma coisa bonita, tanto que aconteceu com nós três, é que a gente tem bichos, e os bichos fizeram parte de um jeito muito especial do nosso processo de luto. Né? Ana Fernanda relata que no dia quando ela voltou do enterro da mãe dela, a mãe dela não deixava que o cachorro entrasse no quarto. O cachorro não tinha autorização de entrar no quarto. No dia que a mãe dela... O cachorro, assim, durante o período que a mãe estava internada, o cachorro não entrou no quarto. Sem abrir a porta... Sem Ana Fernanda fazer nenhum gesto, o cachorro entrou no quarto e deitou na cama e dormiu na cama. Enfim, o cachorro teve os seus... ocupou aquele espaço, assim, deitou na cama de Dona Maria da Graça, que tinha acabado de partir. No nosso caso, minha mãe Maria Auxiliadora tinha uma gata, Nina. Minha mãe detestava bicho, não queria conta, mas já com o câncer, a gata entrou... primeiro ela não deixava a gata entrar no quarto, a gata passou a dormir com ela, a gata deitava na cabeça dela. Era uma coisa, assim. E muitas vezes, durante a internação, ela falava, que saudade de Nina, será que eu vou ver Nina? E aí, no último dia de vida de minha mãe estava num hospital já de cuidados paliativos, e o hospital permitia que a gente levasse o animal de estimação. E aí a gente conseguiu levar a gata. E a gata se aninhou em minha mãe, abraçou minha mãe. E elas se despediram. No dia seguinte, horas depois, minha mãe partiu. E então tem um entendimento do animal como essa força também, com esse amigo nosso, como esse companheiro e esse dever, que eu acho que a gente precisa assumir esse dever bicho, enxergar o bicho como essa potência de... Enfim. Me emocionei, eu não consigo falar desse livro sem chorar. Não consigo, e eu acho que é bom também, Lava. Obrigada, minha flor. É isso, gente. É isso, né, gente? A Mônica emocionando todo mundo. Eu vou passar a palavra para a má reputação, e é isso. O mesmo caminho. É estranho, né? Assim, antes de pegar intimidade, mas aí pode chamar de má mesmo, porque você vai acostumar. Eu precisei, uma época, mudar nas redes sociais, e foi engraçado que as pessoas que me acompanham há muito tempo falaram, por quê? Não, volte! Você é má, não pode. E aí voltei, enfim. Você quase me pega uma peça agora aqui, porque eu sou chorona também. Lá no terreiro eu tenho o sultão das lágrimas. Se eu começar aqui, acabou. Mas, enfim, muito linda a sua história. Eu estou aqui também vivendo um luto e é até um motivo... Não, obrigada. É até, assim, um motivo a mais para agradecer o convite, né? Que eu estou vivendo o luto pela terceira vez da vida de não puérpera. Então, para chegar aqui, inclusive, rolou, assim, aquele... Meu companheiro, olhe, se plante, vá, porque você estava aí chorosa, que não estava fazendo nada. Enfim, os lutos. Mas vamos falar sobre o slam Pandemia Poética. Eu sou poeta, sou slammer, mas eu venho do interior da Bahia. Eu sou de Itabuna, então eu vou contar a história do slam, que é uma batalha de poesia. Todo mundo aqui sabe o que é slam. Alguém não sabe o que é slam? Ah, é verdade, tem um pessoal em casa, então. Slam
a gente chama de esporte da palavra, porque é uma competição de poesia. A gente tem uma batalha onde as poetas vão, se apresentam, performam suas poesias, o júri dá nota e tem as fases, e é isso. Mas aqui no Brasil, ele surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia. Assim, tem uma polêmica sobre isso, mas o batizado do regulamento, do nome, que se proliferou pelo mundo, a origem é na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí, quando chega no Brasil... Não pode deixar de falar, né, querido? E aí, quando chega no Brasil, ele vai tendo uma peculiaridade que depois a gente vai descobrir que é uma peculiaridade muito comum de países que falam a língua portuguesa por conta da colonização e principalmente por países colonizados a partir da escravização, que é o lugar do protesto. Porque a origem do Islã ela não é necessariamente do protesto, mas aí nesses países o Islã ganha principalmente essa característica. E aí eu comecei a escrever e mostrar para o mundo. Eu sou jornalista também, trabalhava como assessora de comunicação, estava começando a entrar num burnout, e vivendo vários outros conflitos assim na militância, enfim, olhando assim que os machos estão lá e não querem ceder em lugar nenhum, entendeu? Então eu voltei a escrever. Eu me lembrei que a rima era uma companheira dos diários da vida. Então, 2016 começou um boom de Islã no país. Teve as ocupações, né, fora Cunha, e aí isso também despertou em mim esse vamos voltar a escrever, vamos voltar a mostrar em 2017. E aí essa mulher maravilhosa, a Nega Faia, que está aí, ela é vice-campeã nacional, representou o país mundialmente na Batalha de Islã. E ela era a minha referência lá do interior da Bahia, olhando para cá, para Salvador, essas mulheres fazendo essa movimentação, esse rebuliço em Salvador, e eu querendo estar no meio. Então, por que eu estou falando isso? Porque em 2019 eu me mudei para Salvador, pedi demissão, falei, vou viver de arte, porque a Orixá mandou. E eu já vinha com a cabeça, porque eu também sou produtora cultural desde a época do movimento estudantil. Então, eu já vinha com a cabeça de que aquilo ali era um lugar de acolhimento, era um lugar de fortalecimento, era um lugar de militância, mas também precisava ser um lugar de sobrevivência. Porque eu estava na rua, estava desempregada, precisava botar o aqué para rodar. E aí depois a gente discutindo até muito isso, assim, porque às vezes a gente cria espaços onde a gente desabafa, mas aí depois esse desabafo vira o quê? Como é que a gente acolhe materialmente, né, as pessoas que estão ali desabafando, né? E aí eu vim para Salvador, pandemia. Me mudei para Salvador, começou a pandemia. Imagine aí, pedi demissão, 8 anos, jornalista, e falei assim, olha, não dá mais, vocês estão me endoidando, vou para Salvador, pedi demissão para trabalhar com arte, aí acabou o lugar da arte. E aí eu vi a galera começar a fazer live. Eu falei, peraí, vamos pensar como fazer a coisa, porque a gente pode botar esse conhecimento que a gente tem. E isso que é o nosso fôlego, porque o Islã Pandemia Poética ele tem um mote que é a poesia se multiplica como antídoto, né? Então, por isso Pandemia Poética. A ideia é essa, entendendo que a poesia é esse lugar. Ontem a gente se encontrou para o lançamento do livro. Se quiser, pode trazer, viu, Debo? Isso é Hakim. Para quem está em casa não sabe, ele já sinalizou, ouviu a voz da mãe. E
as pessoas estavam fazendo live e tal, só que a gente precisava organizar o Baba de uma forma que essas pessoas que estavam envolvidas no processo pudessem ter algum retorno, porque ela precisa realmente, a poesia realmente nos dá um fôlego, mas ela precisava naquele momento também garantir outras coisas. Então a gente começou a fazer o Slam Pandemia Poética com captação de recurso privado. A gente fez um projeto comercial, chegou nos parceiros, chegou no Diálogos Insubmissos, no Profundanças, Urbano Tatu, estou fazendo publi mesmo, porque é uma galera, o Wakanda Educação, uma galera que botou dinheiro, Casa 7 Astrologia, botou dinheiro para a gente fazer a primeira edição pelo Instagram. Aí a gente fez, junho de 2020, a primeira edição do Slam Pandemia Poética pelo Instagram. E voltando ao fato de eu ser do interior, aquilo foi para mim a oportunidade de fazer com que todo mundo que ficava sentindo o que eu sentia quando estava no interior poder participar. Então a gente fez uma batalha virtual, fez um esforço para garantir uma participação do Estado da Bahia, de pessoas do Estado... Já é 5 minutos já? As pessoas do Estado da Bahia... As pessoas do Estado da Bahia participarem e... Meu Deus. Vou chegar lá. E na nossa primeira edição, a gente já teve 13 municípios do Estado participando. Na nossa segunda edição, a gente contabilizou 25 municípios do Estado, 73 inscrições, a gente conseguiu, fez um trabalho, a gente juntou, né? E aí falar do processo de construção. Quando eu falo a gente, porque quando eu vim para Salvador, eu vim para integrar um selo de produção artística e cultural chamado Selim Sabas, que começou a produzir algumas movimentações, aí a pandemia deu uma esfriada na gente, e aí, tipo, eu trouxe a ideia para esse coletivo, e aí parte do coletivo abraçou. A gente, aí sou eu, Ludmila Singa, Sofia Sene, Beatriz Almeida, e na primeira edição a gente contou com o Slam das Minas, na primeira e na segunda edição, oficialmente, como parceira, pelo histórico do Slam das Minas, pelo reconhecimento e por, né, vamos começar um negócio novo, mas vamos aqui com as nossas mais velhas na linha de frente, dando orientação e tal. Então, a gente, com o edital, a gente conseguiu... venha tragar. Conseguiu garantir que 40 pessoas fossem empregadas. Não, eu pego. É fome, você tá com muito. Ah, pronto. Você quer um peitinho? Temos aqui uma participação especial de Hakim. É isso. Vamos deixar ele se expressar um pouquinho. E é isso. Eu acho que eu vou passar a palavra, então, para a Evelyn. Pode ser? Isso. Então, enquanto o Mar volta, eu vou passar a palavra para a Evelyn, né? E aí ela vai falar um pouquinho também sobre o livro, como ela usou o recurso, como colocou isso em prática. Então, né? A escrita chega para mim... Tá ouvindo? A escrita chegou para mim em um momento assim muito interessante, né? Porque eu escrevia de modo muito... aquela ideia, né? Deixa a Kim se expressar. Então, né? Eu sempre tive a escrita como uma forma de acolhimento, né? Daquela ideia de você escrever nos seus diários e guardar para si. E aí, a escrita foi sempre esse lugar seguro, como a gente costuma dizer, né? De ali confidenciar suas ideias que você não costumava compartilhar com outras pessoas, né? E a partir do Lendo Mulheres Negras, né, que foi esse projeto que a gente fundou em 2016, eu comecei a entender a potencialidade daquilo que eu escrevia e que eu deixava guardado. Tem essa ideia, né, de que ela falou muito bem, que é essa ideia de que a gente
não tem coragem, muitas vezes, de divulgar esses trabalhos, de não ter autoestima, de colocar esses trabalhos na rua, né? E aí eu estava participando de um projeto que falava sobre a invisibilização de mulheres negras na literatura e eu mesma estava fazendo esse movimento comigo. E isso era muito contraditório, né? Pensar de que eu estava fazendo isso, colocando outras mulheres negras, o trabalho de outras mulheres negras em evidência, e o que era muito importante, que era muito importante para mim naquele momento, e que o meu próprio trabalho eu escondia. Então, para mim, isso foi começando a entrar em várias contradições, em várias ideias e tal. E aí eu escrevi esse livro na base ali de 2019, por aí. Eu escrevi esse livro e chegou o edital, né? E o edital chegou em 2020, um ano depois. Eu escrevi ele em 2018, 2019. E aí eu fui descobrir esse interesse em falar sobre literatura infantil, né? Infanto-juvenil. Porque Menina Nicinha é um livro que aborda sobre... É um livro infanto-juvenil que aborda sobre a menina Nicinha, que é uma menina negra, uma menina gordinha, do cabelo esvoaçante. E aí é interessante, porque eu sempre falo que eu escrevi Menina Nicinha pensando na menina Evelyn, nessa menina que lia bastante, tinha livros em casa, mas que não se reconhecia nessas imagens que tinha em casa. Então, ao não se reconhecer nessas imagens, ao não me reconhecer nessas imagens, eu vou buscar construí-las. Então, o livro nasce muito nessa ideia, que é muito íntima, né, no sentido de escrever o meu próprio livro, mas também essa ideia política de fazer com que outras pessoas, meninas negras, iguais a mim, outras meninas Evelyn, Nicinhas, Anas, Marias, tenham a oportunidade de ler meninas negras que são do interior, que são do recôncavo da Bahia e que têm potencialidade, têm possibilidade de falar sobre o seu território de forma tão criativa, de tão bonita, tão mítica e tão interessante, né? Como eu posso hoje falar sobre o meu livro dessa forma. Então, o livro perpassa o recôncavo, perpassa o Bairro dos Humildes, perpassa Santo Amaro da Purificação, que é a cidade daqui, ao lado de Cachoeira, são 40 quilômetros, não sei se vocês conhecem. E aí fala sobre os espaços que eu percorri, que minha família percorreu, enquanto moradoras do Bairro dos Humildes. O Bairro dos Humildes é um bairro central em Santo Amaro, próximo à feira, próximo ao bembé do mercado, ao samba de roda. Então, são essas influências que eu vi na minha infância e que fizeram parte também da infância de minhas famílias, de minha família, que eu fui levar para o livro. E aí foi muito interessante esse processo de, na pandemia, eu estar em casa, né? E poder ali escrever esse livro, né? Trabalhar nesse livro, me debruçar nele, ao lado de minha mãe, que estava ali em casa junto comigo. Porque aí, várias coisas que eu trouxe para a história, para a narrativa, eu fui aconteceu a partir desse diálogo com a minha mãe. E aí, eu perguntava coisas assim, ela sem entender, tipo, eu jogava lá, não sei o quê, de Santo Amaro, não sei o quê. E aí, ela me falava, muito mesmo, ela sabia que eu estava escrevendo um livro, evidente, mas ela não estava entendendo por onde aquelas perguntas ali iriam chegar, né? Então, eu vou falar sobre o Rio Subaé, o Rio Sajimirim, sobre a feira, né, de lá de Santo Amaro. Vou falar sobre o samba de roda, Nicinha, Dona Dalva, que são sambadeiras, que são mulheres super importantes aqui para a região e que precisam também, de certo modo, estar nesse imaginário de crianças, né? Que é muito importante que crianças, né, conheçam essa parte da história. Ano passado, ou foi esse ano, Nicinha faleceu, né? E aí saiu várias matérias aí dizendo que eu era neta de Nicinha. E eu fiquei, gente, não sou neta. Eu conheci Nicinha e ela participou do livro, né? Eu fui entregar, eu tenho uma foto lá, Nicinha abraçando o meu livro, muito bonitinho. Mas eu queria dar esse presente, sabe, para a minha cidade, para o Recôncavo, dar esse presente para as pessoas que estão ali. Aí a Nicinha me mandou um áudio, mandou um áudio dizendo que as netas delas, bisnetas, tinham ganhado o livro no colégio.
Aí Dona Dalva mandou um vídeo toda emocionada, dizendo que achou lindo o livro. E aí essas coisas assim fizeram, me mostraram, né, de certo modo, a importância daquilo que eu estava construindo, né? E aí é muito louco também pensar que essa foi minha primeira experiência enquanto escritora, mesmo de publicação, né? Até aquele momento eu escrevia poesias e guardava. Participei de uma coletânea, então o edital me deu essa possibilidade. E aí ela perguntou, né, sobre esse fato de quantas pessoas foram, né? A gente teve alguns marcos importantes, que foi, eu trabalhei juntamente com uma ilustradora, porque livro infantil tem essa perspectiva de você contar a história textualmente e a pessoa contar a história através de imagens. E aí foi um trabalho muito legal. Eu amei fazer essa parte. Eu gostaria até de fazer outro livro justamente para trabalhar com a ilustradora, que foi incrível esse momento. Mas também deu caminho para que o projeto Lendo Mulheres Negras, que até aquele momento era um projeto literário, né, tivesse a oportunidade de publicar seu primeiro livro. Então, aquela ideia que a gente tinha lá guardada e que talvez viesse a acontecer, foi adiantada através do edital. E aí a gente teve uma equipe super importante de mulheres que estavam comigo ao longo desses anos, né, trabalhando comigo para a publicação do livro, que foi a Adriele Regine, que é minha parceira do projeto, e Ana Paula Souza, e Bárbara Quintino, que foi uma ilustradora. E aí eu recebi também, que foi algo muito importante, eu estava iniciando nesse processo de escrever, e aí eu convidei Ana Fátima, que é uma escritora já com mais experiência na literatura infanto-juvenil, para ela fazer esse processo de orientação daquilo que eu ia escrever, né? Foi uma espécie de consultoria. E aí algo que foi muito legal assim da construção do livro, ele está aqui, até que eu vou passar para vocês. Eu construí ao longo dele um material didático, pedagógico, para que porque a gente lancei um livro no meio da pandemia, né? E aí essas pessoas que eu vim de movimento cultural, né? Então a gente quando tem dinheiro, inventa muitas coisas, vai inventando coisa para conseguir fazer tudo aquilo que sonhou fazer sem grana. Então a gente vai com o dinheiro fazendo várias possibilidades. E aí a gente criou um material pedagógico, porque a gente estava vivendo. O livro foi lançado em junho de 2021, né? É isso. E aí a gente estava nesse processo de pandemia, né? As pessoas estavam em casa. E aí, como eu tive naquela infância, eu tive muitos livros na infância, e aí muitos livros eram livros paradidáticos, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de material didático, pedagógico, isso mesmo que eu faço licenciatura em artes, para que os pais e professores pudessem ter essa possibilidade de trabalhar em casa com as crianças e até mesmo extrapolar essa ideia de que livro infantil é só para crianças, né? É uma história que ela se amplia a cada leitor. E aí o Menina Nicinha nasce dessa forma super... Eu amo meu livro, sabe, gente? Eu gosto muito dele, eu gosto da proposta de como ele foi desenvolvido, gosto da forma como ele foi alcançando pessoas. Tinha vários amigos que me mandavam mensagem dizendo que estava chorando com a história porque se reconhecia o Recôncavo, e algo que era muito novo para a gente hoje adulto, né? A gente teve a infância lendo outros autores, a gente leu, sei lá, Harry Potter, a gente leu outras coisas que são globais. Aí pensar que hoje uma criança esse instante estava ali, os meninos de uma escola de Santo Amaro, eles estão lendo meu livro, estão fazendo um trabalho. Aí o menino me disse: eu fiz uma música com o seu livro. E aí, gente, essas coisas assim, tipo, eu posso não ter esse retorno financeiro maravilhoso com relação ao livro, né? Mas esse retorno... Mas esse retorno afetivo de tocar pessoas e tocar crianças, principalmente, a mente, né, de crianças, é muito significativo, muito importante para aquilo que eu imagino que seja a literatura afro-brasileira, aquilo que eu imagino que seja a literatura realizada por mulheres negras. Então, é algo super
afetivo, importante para a minha construção enquanto escritora que está começando, né, entender o que é esse processo de escrever um livro e publicar. Então, eu vou passar aqui para vocês verem. Eu sei que aqui dentro está cheio de coisa, gente, porque o livro ele é assim, você pode... Vou passar por aqui para as colegas primeiro. E aí, nesse processo, a gente também fez o livro você pode adquirir através do site Lendo Mulheres Negras, que a gente lançou a editora. Mas a nossa proposta de publicação do livro, ele permitia a entrega de, se eu não me engano, e Yolanda está ali para, se fosse caso de me corrigir, se eu não me engano, a gente enviou cerca de 1.000 livros para todo o Brasil. Foram 1.500 livros para todo o Brasil. Então, a gente imprimiu cerca de 2.500 exemplares, não foi isso? E aí a gente tinha uma cota que seria para distribuição, e aí o colégio, os professores, né, que conhecessem esse projeto Lendo Mulheres Negras, se inscreviam no site, né, tinha um formuláriozinho, se inscrevia e recebia 5 exemplares para o colégio. E aí, fora isso, tinha uma... fora isso, esses livros já foram todos distribuídos, né? E aí, fora isso, você pode também adquirir ele no site. E aí foi muito interessante porque a gente teve essa ideia de distribuir o livro, e aí depois que fomos calcular o custo do envio, que a gente não tinha ideia de que seria que seria tanta gente interessada, né? E aí acho que até hoje entra em contato com os professores, professoras principalmente, que querendo o livro, querendo receber o livro, mas já está fechado, já distribuiu tudo que tinha para distribuir. Mas eu acho que o livro alcançou, como um primeiro livro, eu fico muito satisfeita com o resultado. A ilustração é uma menina negra, gorda, do cabelo crespo. Ela fala sobre o recôncavo, tem imagens, tem ilustrações ali que são inspiradas nas minhas fotografias de infância, que foi algo que foi muito cuidadoso da ilustradora, né, de vasculhar essa ideia. Já que o livro tinha essa perspectiva de falar muito sobre esse lugar afetivo da minha própria história, a ilustradora conseguiu, de certo modo, corresponder a esse meu ideal. Então é isso, gente. Menina Nicinha está aí, vai passar para vocês verem. É um livro que eu tenho muito orgulho em ter publicado. Óbvio, né, que como tudo, a gente tem aquela autocrítica de dizer eu poderia ter feito isso aqui diferente, poderia ter melhorado essa palavra, esse aspecto, mas o resultado eu fico muito satisfeita. Eu espero que vocês aí, ao conhecer Menina Nicinha, vocês também tenham essa ideia daquilo que eu estou querendo dizer aqui, sabe? É isso, gente. Obrigada. Fui e voltei. Então, vou tentar, né, para ele não... O Slam Pandemia Poética aconteceu, a primeira edição, né? Falei de forma independente, e aí surgiu o edital e a gente ficou naquela pausa dramática, assim, de reflexão. Meu Deus, onde a gente vai escrever? Porque é isso, a poesia falada, ela ainda... Agora ela começa a ser vista, né, como literatura, mas ainda tem tanto da gente que escreve e performa, mas também da própria estrutura institucional, seja ela a academia, seja ela a escola, né? Esse questionamento, ainda mais porque a gente não segue regra de pontuação, como chama? As normas gramaticais, isso. Não segue normas gramaticais, a gente usa gíria, dialeto, enfim, a gente faz aquilo que Carolina Maria de Jesus também faz, só que ela está colocada no lugar, ainda que ainda esteja em disputa, ela já foi colocada num lugar de que está ali, está reconhecido, né? E só que parou ali, né? Língua ferina, sou mesmo.
parou ali. Então, a gente está começando a desbravar esse espaço da literatura e se firmar como literatura. Então, para a gente também foi um processo assim de ousadia, de disputar para a realização de um festival literário, porque aí a gente não escreveu só a batalha, mas a gente escreveu com seminário e com oficinas de formação. Então, inclusive, Deise foi nossa convidada para participar do seminário de abertura, junto com Tereza Sá, que é lá de Ilhéus, professora e pesquisadora da escrita de mulheres negras lá no sul da Bahia, para trazer esse diálogo, né, da Bahia como algo completo, como algo que não se finda aqui na região metropolitana. E o Recôncavo, de certa forma, também já tem essa disputa, assim, mas o resto do estado fica um pouco aquém quando se trata de literatura, né? Então, a gente colocou, desde trazendo aí essa perspectiva mesmo também da literatura como empreendedorismo, como produção cultural. Teve oficina sobre empreendedorismo literário, oficina sobre literatura cartoneira, né, para estimular que os slammers, as slammers, produzissem suas publicações de forma independente. E teve a oficina de performance também, com Ró Cerqueira. Então, a gente conseguiu, dessa forma, tanto fazer esse movimento de gerar renda dentro desse circuito, mas também de estimular que as pessoas que estavam nesse circuito se enxergassem como produtoras e geradoras de renda, né? Então, a gente, além de ter contratado 47 pessoas, e eu falo mesmo, contratamos 47 pessoas, além de vários serviços, porque é massa você trabalhar com arte e dizer assim, pô, tô contratando uma equipe massa, tô pagando massa, tá ligado? E, pensar assim, vamos continuar fazendo esse movimento, ó, tá vendo? Chegou na nossa mão, porque sentiu o gosto, né? Saber, chegou, conseguimos. Vamos continuar lutando para ser dessa forma, porque a gente que é artista, a gente geralmente vive tirando do bolso para fazer, né? E, enfim, esse, na verdade, é um movimento meu que vem assim desde sempre. Ontem a gente estava no lançamento do livro do Slam das Minas, que completou 5 anos. É uma antologia, tem 10 poetas slammers aqui, são 40 poemas. Quem quiser está à venda aí. R$40. E eu estava falando, né, a primeira batalha que eu fui, eu fiz uma vaquinha, vendi fanzine, né, e fui batalhar. Então, assim, sempre pensando, não vou tirar do meu bolso. Vamos fazer acontecer, vai ser massa e vamos fazer o dinheiro girar, né? Porque dinheiro é energia muito importante, não é pouca, né? E a gente que é imposto à escassez, a gente bem sabe disso, né? Então, acho que eu gosto de reforçar isso, mas eu acho que em termos de autoestima também, assim, para o segmento do slam, para o segmento, a gente tem muito feedback das pessoas assim, pô, a pandemia chegou, eu estava com uma agenda assim, de programação de 2 meses para dar oficina, para fazer performance, e caiu tudo. E eu tinha acabado de me mudar, né? Eu falei, pedi demissão, e agora, sabe? Então, tinha muita gente que estava desolada, muita gente ficou. E aquele fluxo de produção de vamos para o Instagram, vamos fazer live, o pessoal começou a movimentar uma rede social, dar dinheiro para Mark Zuckerberg sem pensar que ali também estava depositando sua energia, seu conhecimento, estava ali, né, fazendo uma movimentação. Então, isso também foi uma coisa que a gente chamou a atenção. Olha, vamos buscar fazer esse movimento pensando em como se remunerar, em como se movimentar nesse sentido. Porque é isso, gente. Assim, na minha região, no sul da Bahia, existe um processo de recolonização que é muito escroto. Porque os brancos chegam, vêm,
usurpam o nosso conhecimento, transformam em oficina disso, daquilo, do cacau, do cupuaçu, da Pachamama, vende, entendeu? Bota o preço que quer e a galera paga. E a gente, quando vai fazer as coisas, a gente pode ser uma ajuda de custo. Não pode mais. Não pode mais. Não pode. E isso foi uma coisa assim que ter o recurso em mão possibilitou a gente mostrar. E aí, uma coisa assim que é do prêmio especificamente é que foi um edital de fácil acesso, com pouca cobrança em relação não tinha cobrança de prestação de contas. Então, muita gente conseguiu acessar e produzir, né? Então, eu acho que isso também foi importante para a gente lidar com o próximo período. Porque agora a gente deu um suspiro, mas a gente vai passar por um processo, vai continuar lutando, né? Nosso ex voltou. Mas a gente vai continuar lutando ainda aí para, né, colocar a casa no lugar. E a gente precisa mesmo reforçar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, porque também, quando a gente passa tão pouco por isso, a possibilidade de esquecer, de achar que foi só um momento, né? Tanto que o recurso agora, que era para ser executado, foi barrado e, tipo, a gente fez o quê? Né? Então, acho que é importante a gente lembrar isso. E a gente se lembrar como artista, como escritor, escritoras, principalmente, que o que a gente faz, nosso conhecimento, ainda que seja empírico, ainda que seja da vivência, ele tem valor, né? Ele tem valor, porque nos sequestraram de África, nos fizeram de escravos, tentaram apagar e roubaram os nossos conhecimentos, não foi à toa, não foi à toa. Então, a nossa oralidade, ela tem poder, ela tem valor e ela precisa ser valorizada também por nós. É isso, falei um bocadão, né? Eu vou devolver a palavra para a Mônica, porque ela vai complementar. Oi, foi porque a emoção veio e aí eu não completei uma coisa que era bem importante daquilo que você perguntou. E para falar sobre o digital, que é isso que as meninas trouxeram, que é o aspecto da equipe, né, da formação de equipe. A gente vende, eu acho que isso que você puxa é bem importante, porque a gente vem de um longo processo de criminalização da arte e da cultura, né, de desmonte. E a gente ignora o outro lado, e muitas vezes nós próprios trabalhadores de cultura, a gente muitas vezes ignora o quanto a gente gera de trabalho, o quanto de esforço envolvido existe para a produção de qualquer produto cultural, qualquer obra artística. Então, eu acho isso... Assim, a gente teve uma equipe enxuta, até porque o edital, na perspectiva de e-book, ele é um edital cujos valores são mais enxutos. Mas a gente já teve, entre nós, 3 criadoras. Ele foi editado aqui pela Andarilhas Edições. Cadê Deisiane Barbosa, que eu vi aqui? Mulher, bote a cara para o povo te ver. A gente contou com a edição de Deisiane. A gente tem uma produtora maravilhosa, que é a Fabiana Marques, uma parceira de lá de Salvador. O livro foi montado por um designer que eu amo o trabalho, que é Tiago Ribeiro, que estava concomitantemente... Eu falei, né? Esse livro foi produzido janeiro, abril. A gente conseguiu dar conta de produzir naquela fase, cumprindo o que era pedido pelo edital, de que tudo fosse finalizado em abril, o que impõe também para quem está envolvido algumas violências, porque aquele foi o período onde a gente teve um contingente de pessoas morrendo bastante alto. Então, Tiago Ribeiro, que faz a editoração gráfica do livro, ele perde o grande parceiro dele de projeto editorial, que é Flávio Oliveira, que algumas das pessoas aqui devem conhecer. E Fabiana também. A gente teve um momento assim, não dá, não tem como cumprir esse prazo. As pessoas estão morrendo. Isso estava acontecendo, isso afeta
a realização. E a gente teve também o trabalho de concepção do site, de colocar no site, né? E que continua ativo. A gente pensou que esse site pudesse permanecer ativo durante 2 anos, para garantir com que o livro tivesse um pouquinho mais de longevidade num espaço para ser acessado, mas, claro, o livro continua para além do tempo, de poder manter esse site ativo. E é isso, eu quis trazer esse ponto, porque na hora veio o chororô, e aí eu não dei o nome das pessoas, e a gente não faz produção cultural, a gente não faz arte sozinho, a gente faz em grupo. Perfeito, Mônica. Obrigada. Obrigada também, Evelyn, e Má Reputação, que foi ali atender Hakim. Hakim ou Hakim? Hakim, com H ou com R. Eu acho que todas as 3 falaram um pouco sobre a escrita e a arte da palavra como uma possibilidade de existência, de sobrevivência e também de cura, né? Mônica, a cura, o processo de luto, o passar por esse processo de luto, né? Evelyn, ao construir uma personagem, uma narrativa com que pessoas que se parecem com ela ou como ela não se identificava na infância, ela cria essa personagem. Então, a escrita, a arte da palavra, a poesia como possibilidade, né, de sobrevivência, de existência. E uma tradução, né, também de outras possibilidades, outras perspectivas também. É super importante. A gente já está se encaminhando para o final. E aí, se alguém tiver pergunta, eu vou pedir que seja breve. E pode levantar a mão ou vir aqui na frente e perguntar. E é isso, né? Então, caso ninguém tenha pergunta, eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, né, para a gente se despedir. E agradeço as pessoas pela escuta cuidadosa e atenta. Agradeço também as pessoas que estão ouvindo, a todas as pessoas que estão aqui, seja aqui ou online, né? E agradeço a vocês, Mônica, Evelyn, Má também, que não está aqui agora, mas está aqui. E é isso. Vou agradecer, né, ao Diálogos Insubmissos pelo convite. Participar desse momento aqui e falar sobre o meu livro é uma das coisas que mais me alegra nos últimos anos. Né, que a gente passou por muitos processos de tristeza coletiva, né? E aí a gente está vivendo uma pontinha para uma nova possibilidade de esperança no próximo ano, que já vem enchendo nosso coração de ânimo, né? E aí que vem outros Aldir Blancs, para vir outras escritoras do Recôncavo, do interior da Bahia, para produzir coisas que são importantes, que são caras, que são urgentes também. É isso, gente. Muito obrigada. É isso, primeiro de tudo, agradecer mesmo a Deise Sacramento, que está em algum lugar, aqui, ali, agradecer pela oportunidade, pelo convite, agradecer a toda a equipe do Diálogos, da casa. Eu tive poucas, falei, né, até pelo período que o livro foi lançado e por tudo, acaba que as oportunidades de fala sobre o processo do livro foram muito online. É a primeira vez que eu falo sobre esse livro olhando assim nos olhos das pessoas, e isso traz uma força e um sentido de partilha e de estar junto e de calor que é muito poderoso. Então, eu agradeço a oportunidade de trocar com vocês. Repito o endereço para poder baixar, quem tiver interesse, é www.substantivoluto.com.br. É engraçado que, assim, como eu tinha feito um projeto de livro anterior a esse, e o edital só ficou... Enfim, os recursos só chegaram agora. Então, em janeiro, estou lançando um outro livro, que se chama Recordação de Becos e Vielas, que é sobre as vivências crônicas sobre o Centro Histórico. E, em breve, estou estreando um novo espetáculo, um novo texto de teatro,
que não estreia aqui, né, aqui na Bahia, estreia em São Paulo, mas as escritas tomando outras, né, diferentes plataformas. E aí, quem quiser trocar, conversar, @Mônica Santana nas redes. Muito obrigada e força para nós. Pronto, voltei com ele para todo mundo conhecer, né? Já que. Uma coisa engraçada, a primeira vez que eu vi Daisy pela primeira vez foi num evento literário lá em Ilhéus, e uma artista conhecida, você lembra, né? Conhecida nacionalmente, né? Famosíssima. Deu um bafão porque tinha uma menina com um bebê na plateia. E disse para ela que ali não era lugar de criança estar. Se um lugar não pode acolher uma criança, ele não pode acolher uma mãe. A menina era uma jovem que estava em situação de acolhimento por vulnerabilidade. Tinha sido convidada, né, pela mentora e... Não precisa não, tá de boa. Você quer falar, né, mãe? E foi constrangida desse jeito. Então, assim, as mães do lugar, foi uma coisa assim, impressionante. Na mesma hora, as mães todas levantaram. As mães todas levantaram. E no dia seguinte, estava Daisy e Kalila das Mercês, que é outra maravilhosa. E a gente falou sobre isso, né? Que os nossos lugares têm que acolher as crianças. E acolher as crianças é isso. Então, você que está em casa, que não entendeu muito o que aconteceu, tem um neném de 3 meses aqui e tem uma mãe sendo acolhida para compartilhar suas experiências. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer. Dizer mais uma vez, me sigam nas redes sociais, né? Aquela coisa, para saber das nossas movimentações. Hoje vai ter slam aqui, então vocês já estão todos e todas convidados para estar com a gente, para ver a potência do que é, né, meu filho, a batalha de poesia falada, que é Faia, e Nega Faia vai estar aí fazendo a mestre de cerimônias da gente daquele jeito. E tá rolando um livro para quem quiser comprar, já levar a dedicatória que tem eu, Nega Faia, aqui para assinar. E é isso. O prefácio de Deise Sacramento, maravilhosa, que eu fiquei logo emocionada. É isso, pessoal. Acompanhe o trabalho dessas maravilhosas e agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui. E é isso. Thank you very much. Até a próxima.